Bacelli, da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Nós nos conhecemos há muitos anos. Ele estava com 19 e eu 17. Então o tempo vai. E quando uma das primeiras vezes em Uberaba, estando lá no Bittencourt Sampaio, o centro que o nosso amigo dirige e coordena, nós vimos com espanto até então, porque ele era o diretor da casa, de sacola à mão, levando cabás, cestas básicas à comunidade. E um grupo grande de amigos, toda vez que nós lá estávamos. Então aprendemos muito com o médium Carlos Antônio Bacelli. Obviamente que ele também teve a escola veneranda de Chico Xavier. Nosso amigo está nas lides espíritas desde jovem. Trabalhou junto com o médium Chico Xavier, fora convidado por Emmanuel a escrever obras em parceria com o médium. É o único médium no movimento espírita, obviamente depois de Valdo Vieira, onde ele tem uma imensa parceria nas obras do André Luiz. Mas o Carlos Bacelli fora convidado como ceareiro por Emmanuel. Chico Xavier apareceu nos Correios da cidade de Uberaba, adentrou os Correios, onde ele fazia a profissão de dentista, e o convidou. Páginas de Emmanuel, páginas de Irmão José e outros tantos espíritos. Hoje a nossa casa está feliz, sente-se honrada. E ele está completando 50 anos de mediunidade, 50 anos de trabalho no bem. Nós temos lá fora os livros que no final o Luiz Carlos fará a explicação. Mas ele está lançando essa noite o livro de número 200, pela sua lavra mediúnica. Se constitui um dos maiores biógrafos do médium Francisco Cândido Xavier. É um amigo notável, um homem cuja faculdade mediúnica possibilita levar o consolo, o alento a todos nós que carecemos de uma palavra, de um encanto, daqueles que se foram e tornam, através da mediunidade, retornam para falar a todos nós, os necessitados. Então, essa noite, a nossa casa agradece imensamente ao médium, orador e escritor Carlos Antônio Bacelli. Então, vamos orar para passar para ele a palavra, sem mais delongas. Venerando Jesus, amigo incondicional das nossas almas, que ternura, o ambiente todo modificado, consoante a mensagem de outrora, a mensagem consoladora da doutrina espírita. Eis-nos na possibilidade imensa, Senhor, de devassarmos o mundo íntimo de nós próprios, e ao toque sublime da mensagem, há como que uma gota de luz orvalhando a alma cansada e dorida de nós, os viajores da imortalidade da alma. Essa noite, como todas as noites em nossa casa, são bordadas de ternura, são confeccionadas à luz da doutrina espírita, esclarecendo a alma sofredora, a alma que jaz entre os esgares, as dificuldades, os dissabores, mas sempre há uma luz que medeia a escuridão das noites. A doutrina espírita, como consoladora e como consolador prometido, tem para todos nós a palavra do mundo espiritual, acalentando-nos a todos, corporificando em nós o desejo ardente de colocar a mão no arado e não mais olharmos para trás. Noite memorável, o amor é a tônica sublime de nossas almas e o amor está em todos nós. Abençoa-nos, Senhor, e ilumina o orador da noite, guardando-nos no ósculo de ternura que lhe ofertamos agora. Se conosco, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É sempre com muita alegria que voltamos a esta casa. Temos aqui grandes amigos, amigos que frequentam outras casas espíritas em Rio Preto e em outras cidades próximas. O nosso abraço fraterno e a nossa gratidão pela acolhida generosa de sempre. Nesta noite, estimaríamos discorrer sobre o tema do Cristo Consolador. Enquanto o nosso caro Divaldinho estava fazendo a nossa apresentação e orando, perguntávamos a nós mesmos, como se estivéssemos conversando rapidamente com um amigo espiritual: para que somos consolados? Será que sempre necessitaremos de consolo? Enfim, qual a finalidade de sermos consolados ou de procurarmos consolo na fé, de buscarmos consolo numa casa como esta, de buscarmos consolo na doutrina espírita, que de fato é o Consolador prometido? Nós necessitamos de consolo e de sermos consolados, para que, por nossa vez, possamos consolar. Possamos nós nos transformar em veículos de consolo, de autoconsolo, mas também de consolo para aqueles com os quais convivemos. Nós não estamos na doutrina espírita apenas e tão somente para receber. Nós nos tornamos adeptos da doutrina espírita para tomarmos maior consciência a respeito da vida, para nos inteirarmos de que a vida não termina com a morte, de que somos imortais, mas, sobretudo, de que somos os construtores do próprio destino. Nós precisamos de tomar essa consciência. Somos construtores do próprio destino. A doutrina espírita é eminentemente consoladora. Consoladora, mas também porque nos esclarece. Porque a verdade, quando dita com amor, conforta. Ela é também capaz de consolar. Quando começamos a compreender o porquê da dor, o porquê do sofrimento, qual a razão de nossas provas e de nossas lutas, das lutas que enfrentamos na terra, direta ou indiretamente, porquanto, às vezes, não estamos nós mesmos
lutando com doença, não estamos lutando com depressão, não estamos lutando com ceticismo, mas convivemos com muitas pessoas e ninguém pode se sentir feliz sozinho. Ninguém pode se considerar inteiramente feliz quando à sua volta muitos estão sofrendo ou se consideram infelizes. Nós não precisamos de chorar com as pessoas que choram, mas necessitamos de estender auxílio, de estender a mão, de cooperarmos de alguma sorte. Certa vez, tivemos oportunidade de conversar com Chico Xavier e pedir a ele uma definição da paz. Chico, como é que você define a paz? E nós não estávamos nos referindo à paz no mundo, mas à paz pessoal, a paz que todos nós queremos e buscamos. Claro que desejamos paz na comunidade, queremos paz no mundo, mas, sobretudo, estamos procurando fazer com que a paz exista dentro de nós, mesmo porque a paz do mundo há de ser um reflexo da paz que nós possamos conquistar. E Chico, com a sua sabedoria de sempre, nos disse: a paz é algo que nós podemos dar aos outros sem ter para nós mesmos. Até hoje, a resposta de Chico Xavier nos induz a muitas reflexões. A paz é algo que nós podemos doar aos outros, muitas vezes, sem ter para nós mesmos. Porque às vezes nós nos perguntamos: como eu posso consolar se eu estou necessitado de consolo? Necessitado ou necessitada? Como eu posso transmitir paz se eu não tenho paz interior? Se a minha vida interior é muito atribulada, se eu experimento muitas aflições. Mas, convivendo com Chico Xavier, nós fomos aprendendo que toda virtude só pode ser conquistada quando nós nos entregamos ao seu exercício no cotidiano. Toda virtude só pode ser conquistada quando nós a exercitamos. Ninguém verdadeiramente experimentará consolo se não procurar consolar. Esconder as suas lágrimas para enxugar as lágrimas alheias. Chico Xavier nos contou o que certa vez lhe disse Emmanuel. Ele estava atravessando um momento difícil, um período difícil, porque nós achamos que Chico Xavier não lutou. E ele começou a lutar muito cedo. Aos 5 anos de idade ele ficou órfão.
de mãe e foi morar com uma madrinha que durante 2 anos o espancou, o torturou. A vida dele sempre foi uma vida de muita luta. E ele desencarnou, conforme todos sabemos, ou podemos vir a saber, consultando lá o YouTube ou as biografias escritas sobre ele. Ele desencarnou num estado físico muito difícil, extremamente difícil. Certa vez ele estava chorando, mas ele precisava de comparecer à reunião. As pessoas esperavam por ele. Muitos pais estavam sofrendo. Muitas mães desesperadas. Pais e mães cujos filhos haviam desencarnado. Muitos enfermos esperavam por ele. Porque Chico Xavier era procurado também por muitos doentes, desenganados pela medicina. Era procurado por pessoas com problemas cardíacos graves, portando tumorações graves, perturbações. Muitos procuravam Chico Xavier em Uberaba com ideias de suicídio. Dezenas e dezenas de pessoas. Às vezes, centenas e centenas de pessoas. Emmanuel apareceu a ele e disse: Chico, está na hora da reunião. Ele disse: mas como? Eu estou sofrendo. Eu também estou sofrendo. O senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Emmanuel disse a ele: enxuga as lágrimas, porque a sua tristeza é sua. Mas a sua alegria deve ser das pessoas, deve pertencer às pessoas. Enxugue as suas lágrimas e vá atender as pessoas. E assim ele fez. Ele enxugou as suas lágrimas e foi à reunião. E começou a atender as pessoas. Cada qual portando um problema mais sério, um problema mais grave. Não apenas espíritas procuravam Chico Xavier. A maioria não conhecia espiritismo. Pessoas de várias partes do Brasil, conforme dissemos, doentes, com problemas sérios, graves, porque o espiritismo é a doutrina da consolação. Nós não podemos nos esquecer, principalmente nós espíritas, principalmente nós médiuns, principalmente nós oradores, principalmente nós diretores, principalmente nós que militamos no movimento espírita. Não podemos nos esquecer, como nos fala o doutor Inácio Ferreira, que se a doutrina espírita é a doutrina de O Livro dos Espíritos, é também a doutrina de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, nos liberta, nos informa, nos esclarece a respeito da vida como um todo, a doutrina espírita é também consoladora. E nós poderemos obter consolo, bálsamo para as nossas dores, não as curtindo tão somente, não as sentindo tão somente, como se nós fôssemos os maiores sofredores da terra. E como se ao nosso lado ou ao nosso redor outras pessoas não estivessem sofrendo
o mesmo tanto ou muito mais, porque, por incrível que pareça, nós somos egoístas até no sofrimento. Nós somos egoístas até na dor. A minha dor é sempre a maior. O meu desespero é maior. O meu desequilíbrio é maior. A minha urgência é maior. A minha necessidade de ser atendido é maior. Nós somos egoístas até no sofrimento. Porque nós não pensamos que à nossa volta existem pessoas que também estão sofrendo. E como nos ensinava Chico Xavier, estendendo a mão, nós temos uma mão estendida de volta. Trabalhando na terra, nós contamos com o amparo dos espíritos amigos. Certa vez, Chico nos contou uma orientação de Emmanuel. Emmanuel disse a ele: Chico, você está começando na mediunidade. Você está começando e nós pretendemos levar adiante, por seu intermédio, uma tarefa. A tarefa do livro. Você vai precisar de muita proteção. Você vai precisar de muita retaguarda. Porque você enfrentará muitos obstáculos, muitas dificuldades. Inimigos dos dois lados da vida. Emmanuel disse a ele: adversários dos dois lados da vida. Portanto, Chico, eu dou a você um conselho. Tanto quanto possível, você deve frequentar a periferia da cidade, procurando socorrer os mais pobres, os mais necessitados. E vejamos, Chico era também necessitado. Ele ganhava muito pouco. Eles passavam necessidade em casa. Às vezes, quase fome. Eram 9 irmãos. As coisas eram muito difíceis. O pai dele era cambista. Ganhava muito pouco. Às vezes passava vários dias sem vender um bilhete de loteria. Então Emmanuel disse a ele: Chico, você deve ir à periferia, socorrer os pobres. Aí Chico perguntou a Emmanuel: mas o que tem a ver mediunidade com caridade? Creio que esta pergunta de Chico é a pergunta que às vezes muitos de nós médiuns fazemos, porque somos comodistas. Queremos frequentar a reunião mediúnica, mas não a reunião assistencial. Queremos trabalhar como médium dos espíritos, de preferência trabalhar como médios dos mentores, mas não queremos trabalhar como médiuns da caridade. Foi quando Emmanuel disse a ele: Chico, visitando as famílias carentes na periferia, levando alguma coisa, um pedaço de pão, dando banho num doente acamado. Vejamos, dando banho no doente acamado, fazendo curativo numa ferida. Você vai contar não apenas com a gratidão daquelas pessoas, mas você também vai contar com o carinho e com a gratidão dos espíritos ligados àquelas pessoas necessitadas.
E você vai precisar de muita retaguarda espiritual. De modo que, quando alguém se aproximar de você, esses espíritos tomarão a sua defesa. Porque nós não pensamos assim. Nós não pensamos que quando estamos visitando alguém, nós estamos visitando todo o grupo espiritual ao qual aquela pessoa pertence. Quando eu visito um filho doente, eu estou visitando também a mãe daquela criança ou daquele rapaz. Eu também estou visitando o pai. Às vezes eu estou fazendo uma visita em nome do pai desencarnado, em nome do avô desencarnado, em nome de um familiar desencarnado. E esses espíritos passam, então, a ter interesse por nós. E se porventura os espíritos obsessores desejarem se aproximar de nós para nos fazer algum mal, nós contaremos com a proteção desses outros espíritos. Esses outros espíritos não deixarão, porque eles têm em nós, passam a ter em nós, algum tipo de interesse, porque afinal de contas, nós estamos dando de comer àqueles seus familiares que permaneceram na terra em situação difícil, porque nós precisamos de nos interessar uns pelos outros. Precisamos de nos interessar uns pelos outros, sobretudo porque vamos ter que voltar à terra. Vamos ter que reencarnar. Nós vamos ter que semear aqui para podermos colher aqui. Porque normalmente pensamos assim: eu estou fazendo aqui para receber do outro lado. Ora, mas não é só do outro lado que nós colhemos o que plantamos. Colhemos também aqui. Podemos vir a colher numa outra existência. Certa vez, perguntamos ao espírito do Dr. Odilon Fernandes: Dr. Odilon Fernandes, por que os espíritos em geral se preocupam tanto com a evangelização da criança? Por que os espíritos se imiscuem tanto em nossa vida aqui na Terra? Os nossos mentores estão sempre nos mandando trabalhar. Os nossos mentores estão sempre nos mandando fazer o bem, a perdoar. Muitas vezes a fazer o que eles próprios não conseguiram fazer tanto. Por que os espíritos se interessam tanto pela nossa melhoria espiritual? Ele disse assim: é muito simples. Nós vamos ter que voltar e queremos encontrar um mundo melhor. Nós vamos voltar e queremos encontrar um mundo melhor. Um mundo que facilite mais para nós. Porque, em verdade, nós vivemos no mundo de provas e expiações, num mundo que nos cria muitos embaraços ao progresso espiritual. Não é fácil vencer a influência do meio. A influência do meio, ela é muito pesada. Às vezes queremos, mas contamos com oposição a partir da própria família. Dentro da própria casa. Eu estou indo para o centro, mas de novo, você não foi a semana passada? Não faz uma semana que você foi ao centro? Se a gente dissesse assim: estou indo para a esquina no bar do fulano, encontrar meus amigos, tudo bem.
Mas às vezes, quando a pessoa diz assim, estou indo para o centro, eu estou indo para uma tarefa de caridade. Os espíritos que não querem o nosso progresso utilizam os nossos familiares como médiuns e começam a dizer a eles, de maneira imperceptível, não deixa não, tem que ficar dentro de casa, este homem está saindo muito, esta mulher está saindo muito, que história é essa de incorporar espíritos toda semana? Não deixa não. E os nossos familiares criam problemas, criam obstáculos. Eu conheço um caso interessante, de um médico já desencarnado. Ele estava conversando com o Chico, ele era amigo do Chico. Ele disse assim, Chico, lá em casa está sendo impossível fazer o culto do Evangelho no lar, porque os meninos não deixam. 6 filhos, uma escadinha. No dia do culto, na hora do culto, eles começam a brigar. Um cai, machuca a perna, o outro tá com um garfo no outro, um começa a chorar. Está sendo difícil para nós realizarmos o culto do Evangelho no lar. Aí Chico disse assim, meu filho, temos que encontrar uma solução. Você não pode ficar ou não deve ficar sem realizar o culto do Evangelho no lar, porque é o que os espíritos estão querendo. Os espíritos infelizes estão querendo. Então eles criam esse clima todo. Você faça o culto. Não importa que um esteja chorando. Se estiver chorando, você dá um lenço. Se cair, machucar a perna, passe lá um mercúrio cromo. Ainda na época do mercúrio cromo. Passa lá o mercúrio cromo. Se alguém não quiser ficar emburrado o tempo todo durante o culto, que permaneça emburrado durante o tempo todo. Mas você vai fazer o seguinte, você realiza o culto do Evangelho no lar uma vez por semana, não é? Ele falou, uma vez por semana, Chico. Você vai passar a realizar todo dia. Uma vez por semana, você vai fazer naquele horário que você sempre faz. Você vai fazer o culto do Evangelho no lar. Nos outros dias da semana, você vai fazer um cultinho. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas vai reunir a turma, vai fazer lá uma leitura rápida, uma explicação rápida, pedir os espíritos para fluidificar, magnetizar a água sobre a mesa e vai fazer o culto. Então eu nunca me esqueci das orientações de Chico Xavier, as orientações de Emmanuel a Chico Xavier, dizendo a ele que ele procurasse assistir as pessoas necessitadas. Porque assistindo as pessoas necessitadas, ele também receberia assistência. E tem um caso muito interessante que nós guardamos para ilustrar. Contou-nos o Chico certa vez que ele estava saindo da Comunhão Espírita Cristã. A Comunhão Espírita Cristã foi a primeira casa de trabalho de Chico Xavier em Uberaba. Isso em 1959. Porque Chico foi para Uberaba no dia 5 de janeiro de 1959. E ele se instalou na periferia da cidade, onde não havia água encanada, tiveram que furar uma cisterna, não havia esgoto,
tiveram que furar uma fossa, a iluminação era ainda precária, as primeiras reuniões foram feitas à luz de lampião. Vejamos bem, hoje nós estamos aqui com ar-condicionado, embora o grande calor, ventilador, graças a Deus estamos aqui muito bem posicionados. O Centro Espírita Allan Kardec praticamente está no centro da cidade. Mas quando o Chico Xavier foi para Uberaba, a situação era muito precária, muito difícil. E ele saiu ao término de uma reunião, andando por uma rua de terra. Ele estava ainda na companhia do médium Valdo Vieira. A noite muito escura. Mato alto. O matagal estava espesso de um lado e de outro. Eles estavam caminhando porque iam visitar uma casa de uma senhora. Iam visitar o casebre de uma senhora que estava acamada, doente, e eles estavam se dirigindo para lá para transmitir um passe depois da reunião. E ele nos contou que, caminhando pela rua, 2 assaltantes pularam na frente deles, armados. Um estava armado, estava com um revólver. É um assalto. Vejamos bem. Naquele momento, Chico poderia ter recebido um tiro. Se ele tivesse recebido um tiro, a sua tarefa ficaria, digamos, pela metade. Talvez muitos estejam pensando assim: mas Chico Xavier tinha muita proteção do mundo espiritual. Claro, mas proteção que ele fazia por merecer. Ele nos contou que naquele momento vinha um caminhão longe desses caminhões que percorriam as estradas de madrugada buscando leite nas fazendas, naqueles galões, buscando leite nas fazendas, nos sítios. E o caminhão só tinha um farol. Mas, embora longe, quando o caminhão subiu numa pequena lombada de terra, o farol iluminou Chico Xavier. Porque estava tão escuro que ali não se podia saber quem era quem. Estava tão escuro, mas quando o caminhão joga o farol e mostra o rosto de Chico Xavier, um dos assaltantes diz assim: esse não. Esse é Chico Xavier que mata a fome da minha família. E os 2 saíram correndo. Foram embora, desistiram do assalto, que poderia ter redundado no crime. É assim que o mundo espiritual socorre, através das circunstâncias. Mas nós, para sermos consolados, nós também precisamos nos dispor à tarefa de consolar. Não apenas recebermos consolo. Eu me lembro bem, nós tivemos oportunidade de frequentar as tarefas ao lado de Chico Xavier, ao lado assim, próximo mesmo, durante 25 anos, desde os tempos da comunhão espírita cristã, da qual, com muita alegria, eu tive a oportunidade de ser secretário. Embora fosse moleque, eu fazia parte da diretoria. Lavrei muitas atas como secretário da comunhão espírita cristã. Eu tive oportunidade de acompanhar a tarefa de Chico Xavier bem de perto, recebendo aquelas pessoas que o procuravam do Brasil todo.
bem de perto. Aquelas mensagens, aquelas orientações, as orientações dele, o sorriso dele, o aperto de mão, ele sempre em contato com a multidão, sempre em contato com o povo. Ele nos contou que uma vez, um grupo de espíritas, de teólogos espíritas, porque infelizmente, dentro do espiritismo, temos também os doutores da lei. Temos aqueles que se acham, estão perdidos, mas se acham. E só Deus sabe quando é que haverão de se encontrar. Dentro da doutrina, temos também aqueles que se preocupam mais com a letra do que com o espírito da letra. Temos também os fundamentalistas, temos também os puristas, os que estão sempre de sentinela para defender a tão propalada pureza doutrinária, quando não conseguem cuidar da pureza do próprio coração e não conseguem cuidar da pureza dos próprios pensamentos. Certa vez um grupo de espíritas contou no Chico Xavier, esperou que a reunião terminasse. Quando a reunião terminou, a psicografia, altas horas da madrugada, aquele pessoal estava ali, a feição de um grupo farisaico estava ali. Quando a reunião terminou, eles foram cumprimentar Chico Xavier, conversar com Chico Xavier, e um deles tomou a palavra e disse assim: Chico, nós estamos aqui, você vai nos desculpar, mas nós estamos aqui para dizer a você que você está perdendo muito tempo. Com essas reuniões que você faz, está fazendo, recebendo cartas para as mães, você está perdendo muito tempo, porque você é um médium extraordinário. E Chico Xavier ouvindo tudo calado, abaixou a cabeça, ouvindo tudo calado, porque você é um médium extraordinário. Você poderia estar recebendo mais livros de André Luiz, você poderia estar recebendo mais romances de Emmanuel, você poderia estar recebendo mais revelações do mundo espiritual. Nós ainda não assimilamos nem as que estão à nossa disposição. Imaginemos se nós começarmos a receber mais revelações do mundo espiritual. Nós vamos querer sempre mais, porque nós somos comodistas, não queremos pesquisar, não queremos estudar, não queremos pensar por nós mesmos. Nós queremos que os espíritos nos tragam, por exemplo, numa fórmula, a cura do câncer, ou que os espíritos nos tragam, por exemplo, a fórmula da paz social num país como o Brasil, para que verdadeiramente nos harmonizemos. Nós queremos que eles façam ingerências no campo da política, no campo social da vida. Se os espíritos permitirem, nós vamos querer, inclusive, que eles nos substituam os braços no trabalho. Que eles substituam os nossos braços no trabalho. E aquele grupo falou: Chico, você está perdendo muito tempo, você precisa de acabar com essas reuniões. Se você ficar quieto dentro de casa, você vai produzir muito mais. Aí Chico disse assim: se eu tiver que escolher entre o povo e os espíritos, eu escolho o povo. Aquele pessoal recuou um passo. Porque quando o Chico falava, ele falava com a autoridade de Jesus. Ele não pegava na vergasta, como Jesus pegou no templo.
expulsando os cambistas. Mas a palavra dele era uma palavra contundente. Quando Chico falava com autoridade para defender qualquer ponto, ele deixava a pessoa imobilizada pela sua autoridade moral. Ele disse assim: se eu tiver que escolher entre o povo e os espíritos, eu escolho o povo, porque o povo era a paixão de Jesus. E aí ele citava um dos versículos mais curtos existentes em o Novo Testamento, em que o evangelista grafou: o povo era a paixão de Jesus. Porque Jesus, se ele fosse se dedicar apenas a pregar, ele teria muito a dizer, mas em verdade seria atirar pérolas aos porcos, ou dar coisas sagradas aos cães, como o próprio Cristo fala no Evangelho. Ele vivia cercado por feridentos, por necessitados. E assim foi a vida inteira de Chico Xavier, desde que ele começou lá em Pedro Leopoldo. Ele nos contou que certa vez ele visitava algumas pessoas que moravam debaixo da ponte. Mães com as crianças, idosos, gente doente, passando fome, por passar fome, e não duvidemos de que ainda possam existir pessoas passando fome. Segundo a ONU, é mais de 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Cerca de 1 bilhão e 500 milhões, 2 bilhões de pessoas. Chico visitava essas pessoas debaixo da ponte. E ele sempre levava o que podia levar. Se ele tinha lá alguns pães, era o que ele levava. Um pouquinho de arroz. Porque nós todos aqui somos do tempo em que a gente não ia fazer feira e nem supermercado. A gente ia à venda para comprar 300 gramas de feijão, para comprar lá um meio quilo de arroz, comprar lá 1 quilo de banha para cozinhar. Quase todos somos desse tempo. Havia escassez, tudo era caro, custava caro. Eu mesmo cansei de ir ao armazém, à venda, comprar coisas para minha avó, para minha mãe. Era 200 gramas, 300 gramas, meio quilo de milho para dar para as galinhas, para que as galinhas pudessem botar e a gente tivesse a proteína do ovo no almoço. Mas diz Chico Xavier que naquele dia ele não tinha nada. E ele pensou assim: como é que eu vou visitar essas pessoas? Eu não tenho nada para levar a elas. Vou chegar lá de mão abanando. Como é que eu vou visitar as pessoas? Porque Chico não visitava ninguém para pregar moral, não. Ele não visitava ninguém para pregar espiritismo, não. Para pregar o espiritismo, para pregar Jesus, a gente não precisa abrir a boca, tem que abrir o coração. A boca é o complemento. É o complemento. Então, o Chico disse assim: como é que eu vou fazer? Não tenho nada para levar. Aí Emanuel disse a ele: abra o Evangelho, Chico. No Evangelho você vai encontrar orientação. Ele abriu o Evangelho e leu lá: eu não vos deixarei órfãos. Ele abriu justamente naquele trecho de Jesus falando: eu não vos deixarei órfãos. Aí Emanuel falou com ele: você não tem o que levar? Leva água. Leva água para aquele povo.
Então diz ele que partiu naquele dia sozinho, levando só água, porque era só a água que ele tinha em casa para levar aquele povo que morava debaixo da ponte. E ele foi muito triste, mas ele foi confiante na palavra do Senhor. Eu não vos deixarei órfãos. E ele nos contou que quando estava lá debaixo da ponte, assistindo aquelas pessoas necessitadas, parou um caminhão no alto da estrada. Ele tinha que descer assim o barranco para ir lá debaixo da ponte. O pessoal ficava acampado ali debaixo da ponte. Tinha uma estrada que passava, uma estrada de terra. Ele olhou, o caminhão parou. E duas pessoas desceram do caminhão e gritaram lá de cima: escuta, algum de vocês aí pode nos informar onde nós podemos encontrar Chico Xavier? E ele, assustado com aquilo tudo, ele falou: sou eu mesmo, meu irmão, sou eu, Chico Xavier. O que houve? É que nós estamos aqui chegando com a encomenda de São Paulo para entregar a Chico Xavier. Era um caminhão repleto de alimentos. Chico disse: é aqui mesmo. Descarrega tudo aqui. E naquele dia que ele não tinha nada para levar, foi o dia que ele mais teve. Que ele mais teve. Então nós, prezados irmãos, em fechando as nossas reflexões nesta noite sobre o Cristo Consolador, o Cristo nos consola, mas para que nós realmente possamos obter consolo, nós precisamos de arregaçar as mangas. Nós precisamos deixar o comodismo. Nós conhecemos pessoas doentes que estão trabalhando em cima de uma cama. Eu conheço uma senhora que tem mais de 90 anos de idade, não pode mais andar, não pode mais caminhar. Ela reside em Goiânia, ela quase não enxerga, mas está sempre bordando para o bazar em benefício das crianças. E nós, às vezes, tomamos a direção do centro espírita para receber um passe, achando que o mundo espiritual tem a obrigação. O mundo espiritual não tem a obrigação. O mundo espiritual age em nome da caridade. O mundo espiritual age em nome do amor. Do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas se nós, de fato, queremos nos fortalecer, queremos deixar de ser um problema para a família, um problema para nós mesmos, se nós queremos nos fortalecer, nós precisamos de procurar ajudar alguém, mesmo não nos sentindo em condições, como Chico Xavier não estava se sentindo, estava chorando devido a problemas familiares. Emmanuel disse a ele: enxugue as lágrimas, a sua tristeza é sua, mas a sua alegria pertence aos outros. É assim que nós vamos nos consolar, é assim que o Espiritismo nos ensina, é assim que o Espiritismo é o Cristo Consolador, porque o Espiritismo nos consola, mas também nos esclarece, nos orienta, nos fala a verdade, verdade que às vezes dói. Nós não estamos habituados a ouvir a verdade. Nós queremos, de preferência, alguém que nos carregue no colo. Eu adoraria que alguém me carregasse no colo o tempo todo e passasse a mão na minha cabeça, de modo que eu não tivesse que fazer esforço nenhum. Mas aí então eu não viveria. Eu seria
um parasita, eu não cresceria. E eu preciso crescer espiritualmente. E a gente cresce espiritualmente quando enfrenta dificuldades, como está escrito lá nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado é aquele que carrega o seu fardo e assiste os seus irmãos. Bem-aventurado é aquele que carrega o seu fardo e assiste os seus irmãos. Mesmo assim, assiste os seus irmãos. Que Jesus possa nos abençoar. Que esta noite seja para nós uma noite de bênçãos, uma noite de muitas luzes, que nós possamos ir para casa com uma nova concepção da vida, com novas ideias na cabeça e, se possível, com novos sentimentos no coração, porque o Cristo está à espera de cada um de nós, para que nós cooperemos com Ele na construção da nova era, na construção do mundo novo. E Ele não está fazendo a qualquer um de nós qualquer indagação. Ele não quer saber quem somos, de nossos erros passados, de nossos problemas, de nossas delinquências, de nossos excessos, nada, absolutamente nada. Ele não quer saber. Ele está esperando que nós possamos cooperar com Ele, porque em verdade Jesus está dizendo a cada um de nós: eu não tenho outras mãos a não ser as vossas. Que o Senhor nos abençoe sempre.